E aí, família YouTube, tudo bem com vocês? Me chamo Laisa Viana, tenho 29 anos, sou mãe de 3 princesas, mãe solo de 3 princesas. Sou cristã, empreendedora, estudante de marketing digital. E agora, nesse ano de 2024, eu comecei, assim, digamos, a mudar um pouquinho o propósito desse canal, né? Esse canal foi criado em 2022, 10 de outubro de 2022, com o propósito, né, de estar divulgando, compartilhando um pouquinho dos estudos, dos meus resultados no marketing digital. E nesse ano de 2024, minha vida, digamos assim, que virou de ponta cabeça e mudou completamente o propósito desse canal, né? Eu tenho compartilhado com vocês algumas experiências, alguns testemunhos, algumas pregações. E quero conversar um pouquinho, compartilhar um pouquinho com vocês dessas mudanças, do que vem acontecendo comigo na minha vida nesses últimos meses. E contar para vocês também, né, como que foi que eu mudei o propósito desse canal de marketing digital para experiências cristãs, né? Experiências vividas como cristã. Hoje, exatamente 7 de agosto de 2024, 20 para as 11 da noite, que eu estou gravando esse vídeo. Estou muito cansada, muito cansada, tanto que no decorrer do vídeo eu sempre estou meio que fechando o olho. É porque muita canseira. A gente finalizou o mês de julho, né, que é a alta estação aqui. O início de agosto também foi um pouquinho, está sendo, né, um pouquinho intenso. Ainda algumas construções, algumas reformas, e isso de uma certa forma debilita a gente, né? E tem a rotina também do dia a dia que não tem jeito, sobrecarrega a gente. Mas já se inscreve no canal, compartilhe, curte, comente, para que mais pessoas possam estar conhecendo não só esse testemunho, não só essa história minha de superação, de volta para os caminhos do Senhor, mas também que possa, de uma certa forma, incentivar, né? Para que mais pessoas conheçam esse incentivo, para que, se estiver afastado dos caminhos do Senhor, volte. Se estiver fraco na fé, que se firme, porque o melhor lugar do mundo é estar aos pés do Salvador, é estar na presença do Senhor. O YouTube, para mim, é uma plataforma nova, né? Eu comecei esse ano de 2024 a consumir muito conteúdo aqui, pregações, experiências, testemunho, e foi um dos motivos, né? Algo assim que ardeu em meu coração, me motivou muito em também estar criando conteúdo aqui, né? A contar as experiências que eu tô vivendo, a compartilhar até minha rotina também, né? Tá agregando esse tipo de conteúdo aqui. E é uma plataforma que tende a gente fazer vídeos mais longos, né? A gente pode conversar, é uma experiência assim mais próxima que a gente tem com as pessoas. E vou começar contando um pouquinho, né, o resumo da minha história. Eu nem sempre morei aqui, né? Atualmente nós moramos no interior da Chapada Diamantina, mas eu sou nativa. Eu nasci em Camaçari, né? É uma cidade próxima a Salvador. E só que viemos para cá bem pequenos, né? Bem novos, então eu me considero nativa daqui, né? E como o meu pai era o único filho, né, próximo aqui nessa região, como os outros foram para São Paulo, foram construir sua vida, o que estava mais próximo era o meu pai. Então foi o filho que teve que, digamos que de uma certa forma, se sacrificar, né? E vim com a família para cá, para o interior da Chapada Diamantina. E nós vimos juntos, né? Fomos criados aqui, nesse pedacinho do céu. É um lugar assim que eu sou apaixonada por essa região aqui. Eu sou cristã de berço, né? Sempre frequentei a igreja, sempre fui criada nos caminhos do Senhor. E quando foi no meados de 2018, foi o ano em que eu me formei, eu acabei me desviando dos caminhos do Senhor, me afastando, e fiquei 6 anos afastada. E agora, nesse ano de 2018,
eu comecei a viver um processo. Porém, entrei no marketing digital no finalzinho de 2021 para 2022. Eu comecei a estudar, né, marketing digital para poder agregar no trabalho aqui em família, né, que eu empreendo com os meus pais, no restaurante. Nós atendemos ao público do turismo, né, que é bem intenso aqui. E eu comecei a estudar marketing digital para poder agregar conhecimento, conseguir ter uma fonte de renda, né, que hoje a gente consegue ganhar dinheiro através da internet de várias formas, né, diversas formas. E eu decidi investir, entrar nesse mercado, ingressei nesse mercado, ganhei muito conhecimento, tive muito conhecimento, que é algo que ninguém, né, pode tirar da gente, só Deus mesmo. Mas em ganhos financeiros eu não tive, só em conhecimento mesmo. Desses anos pra cá, é uma bagagem tanta que eu tenho carregado, graças a Deus. Hoje tenho colhido os frutos disso, né? Mas não tive sucesso. No ano de 2022, foi assim, um ano frustrante para mim, né, nessa área profissional em particular. E quando foi no finalzinho de 2022 para 2023, eu ingressei no mercado de óleos essenciais. E também não tive sucesso, tive ganhos, consegui criar uma carteira de clientes grande, e os clientes tiveram muitos resultados, né? Porque entrei nesse ramo de saúde, né? De óleos essenciais. Eu consegui saúde física e emocional para mim, para minha família, para alguns clientes. Mas o meu propósito, né? Da minha liberdade financeira, que foi o meu sonho, né? A fantasia, uma das fantasias que me levou a afastar dos caminhos do Senhor, de conseguir minha independência financeira, mais uma vez frustrada no marketing digital em 2022 e em 2023 no ramo de óleos essenciais. E quando foi no finalzinho de 2023, foram me acontecendo coisas. Veio o mês de julho, né, que é um mês de alta estação aqui pra gente no nosso comércio. E eu fiquei muito sobrecarregada, tive um princípio de burnout, muita coisa na cabeça, né? Uma rotina intensa, gravando conteúdo e atendendo cliente, entrega de óleo e atendendo os clientes aqui no presencial, enfim. Não dei conta, tive um staff. E foi quando eu falei, não, vou parar, reorganizar minha vida, reorganizar as ideias, focar em uma coisa só e logo depois eu retomo, vejo por onde eu vou começar. Foi o que eu fiz, né? Parei, foquei mais no trabalho aqui, né? A gente estava numa época de início de reforma, de construção, de ampliação crescendo para poder atender mais pessoas. E foquei no trabalho aqui em família, né? Me juntei com minha mãe, mesmo com muitas brigas, muitas discussões, muitos problemas em família. Eu decidi me juntar a ela para a gente poder construir, né, organizar as coisas em família. E dei uma pausa, né, nos meus trabalhos, tanto no marketing quanto na venda de óleos essenciais. Parei tudo, não parei de compartilhar no meu Instagram, não compartilhei mais nada, de uma certa forma assim, sumi de tudo. Parei mesmo, porque eu precisava, foi assim um estafo que eu sofri, que eu precisava mesmo me distanciar de tudo e focar em alguma coisa, senão eu ia enlouquecer. E quando eu tomei essa decisão, né, de parar com os meus trabalhos e focar em uma coisa só, foram me acontecendo coisas, né, fui tomando decisões. O Espírito Santo, de uma certa forma, começou a trabalhar em minha vida, né, porque eu vi que o caminho que eu estava seguindo não era o caminho correto, né, de estar fazendo as coisas na força do meu braço, sem colocar Deus adiante dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus planos e da minha vida, né, por completo. Foi quando eu comecei, né, a dar lugar, comecei a, de uma certa forma, me unir à minha mãe nos trabalhos espirituais, nos projetos aqui, né. A gente estava organizando para receber um evento grande no ano seguinte, no dia de janeiro, um evento de madrugadas com Deus, e eu me uni a ela, tanto em oração,
tanto em organização. E de uma certa forma eu virei um alvo, né? Foram me acontecendo coisas e mais coisas. Logo depois que eu parei com os meus conteúdos, eu torci o pé, fiquei sem conseguir fazer minhas atividades, né? Atividade física, que é algo que me ajuda muito em questão da ansiedade que eu tenho. E isso foi me debilitando, me deixando triste, desanimada, mas eu não perdi o foco em organizar a família, em organizar a casa. Mas mesmo assim eu continuei. Vieram muitas pessoas, né, muitos grupos aqui, como a gente recebe grupos do mundo, né, e vieram pessoas da nossa igreja, digamos que fazendo um apelo para mim poder voltar, né, para os caminhos do Senhor. Alguns irmãos de Trancoso, os irmãos que vieram para uma excursão, um dos irmãos falou: volta para os caminhos do Senhor, Jesus está voltando. E aquilo começou a mexer comigo, né? O trabalhar do Espírito Santo começou a agir em minha vida. Eu comecei a estudar um pouco, né, da Bíblia, recomeçar, né? Porque eu já era estudante, já conhecia a palavra, mas eu comecei a estudar a Bíblia, a fazer meu momento de oração devocional. Quando foi eu sempre falho em datas, mas eu acho que foi em setembro. Vieram 4 pessoas desse evento de janeiro para poder sondar o lugar, conhecer, ver o que precisava, o que estava faltando. E eles vieram e aconteceram coisas que eu tomei algumas decisões, dei um basta em muitas coisas que eu via que estava errado, mas eu, de uma certa forma, estava sem forças, mas eu tomei a decisão, não quero mais isso. E foi assim definitivo. Até hoje não abri aqui, né, o nosso comércio aos sábados, como nós somos adventistas do 7º dia. Com a vinda dessas 4 pessoas, eu tomei essa decisão de não mais abrir aos sábados. E aí foram acontecendo coisas, né? Ataques, mais dificuldades, muitos problemas, muitas guerras, né, espirituais. Mas conseguimos chegar ao finalzinho do ano com muita dificuldade em reforma, em construção, que só quem passa por reforma e construção sabe a bagunça que é, a luta que é. E só que na virada do ano, na virada de 2023 para 2024, eu parei e refleti. Eu ainda estava fazendo coisas que não agradavam a Deus, muitas coisas, e eu via que de uma certa forma era o que faltava, né? Era o que eu precisava para mim mudar, assim, de uma certa forma completamente a minha vida e voltar definitivamente para os trilhos certos, né? Para os caminhos certos. E eu tomei a decisão, consumindo muito conteúdo aqui no YouTube, eu tomei essa decisão de fazer diferente no ano de 2024, me afastar de tudo que estava me afastando de Deus, amizades, lugares, costumes, né, que eu estava fazendo, e foi o que eu fiz. Iniciei 2024 diferente. Eu não bebia muito, mas bebia, parei de beber. Tomei essa decisão na virada do ano e comecei o ano, né? O ano começou de uma certa forma tranquila. Aquele ano o início de ano, né, finais de ano, início de ano tende a ser muito reflexivo, a gente reflete muito, a gente conserta muita coisa, e aí o ano começou, né? Muitas dificuldades, a rotina intensa, né, porque é um mês de alta estação aqui, mas segui adiante. Tivemos o evento Madrugadas com Deus, que foi uma bênção. Vou compartilhar algumas fotos com vocês, como foi esse evento aqui. Foi uma verdadeira bênção. Me senti abraçada pela igreja, né, pelos irmãos lá de Camaçari, apesar que vieram irmãos do Brasil todo. Então, assim, eu me senti abraçada, recebi uma camisa do evento, não foi do ano do evento, mas eu recebi também, me senti muito abraçada pelos irmãos. E, assim, mudou completamente o rumo, né, da minha vida depois desse evento, e da nossa família também, de uma certa forma, né, porque foi um evento espiritual, muita oração,
teve Santa Ceia, teve pessoas jejuando, intercedendo pela pregação do Evangelho aqui nesse lugar. Então foi assim, de fato, uma bênção. O evento terminou, né? Tiveram coisas que aconteceram antes, que nós não conseguimos concluir a reforma, a construção, né? O espaço. Não conseguimos atender a demanda de pessoas, mas barracas, trouxeram colchões e a gente conseguiu atender da melhor forma possível, né? A gente deu o nosso melhor, mas a gente não conseguiu concluir a reforma, né? As construções todas. E aí, quando o evento passou, a gente retomou aos poucos o que tinha para ser finalizado. E eu fiquei doente, minha mãe ficou doente, porque foram dias assim muito intensos, né? Só eu e ela na frente da organização, da administração de cozinha, que é um pouco puxado. E aí tanto eu quanto ela, a gente ficou doente, mas nós seguimos, né, adiante a nossa rotina. E quando foi em fevereiro, 14 de fevereiro de 2024, começaram a me acontecer coisas assim em uma área da minha vida que em breve eu quero vir aqui compartilhar com vocês, que eu pensei que não me abalaria tanto, mas acabou me abalando, de uma certa forma não vou falar que desestruturando, me deixou assim alerta. E eu até comentei com minha mãe: ore por mim nessa área, que eu tô tendo esse receio, uma certa dificuldade. E aí eu compartilhei com ela: interceda, ora por mim, pela minha vida. E desse 14 de fevereiro em diante, foram assim muitas provações, muitas dificuldades, muitos ataques espirituais, em certas situações de até tirar minha vida, mas foi tudo um processo que Deus queria que eu passasse para mim poder decidir de uma forma assim rápida a voltar para os caminhos dele. E foi o que aconteceu. Eu decidi definitiva a voltar para os caminhos do Senhor. Eu ainda fazia coisas, né? Eu ainda estava com piercing, estava com brinco, estava com colar. E eu não frequentava lugares e nem estava bebendo, mas tinha essas áreas na minha vida que eu precisava eliminar da minha vida por completo. E era o que Deus queria, né? Completar em mim. E eu comecei a consumir mais ainda conteúdo aqui, né, no YouTube, mais experiências, mais testemunhos que me ajudaram a voltar definitivamente para os trilhos. E quando foi dia 12 de maio, Dia das Mães, eu fui para a igreja adventista que fica a 12 quilômetros daqui de onde eu moro. Eu fui para a igreja com o propósito de participar da programação do Dia das Mães, né? Mas eu também senti a necessidade de ir, porque eu estava fraca, estava angustiada, triste, sofrendo muito, sem entender muitas coisas, buscando por respostas, tanto através da oração quanto do jejum. Nesse dia em especial mesmo, que foi num sábado, eu estava jejuando. E eu fui para a igreja com esse propósito, né, de encontrar respostas. E eu não estava muito bem com a minha mãe. A gente não estava conversando 100%, que a gente estava brigando muito. Mas mesmo assim eu fui. Quando eu me dei conta, eu estava me arrumando para poder ir para a igreja, porque as meninas tinham me convidado, né, pelo fato de ser Dia das Mães, e eu fui. Foi assim uma programação linda, né? Também vou deixar fotos aí para vocês verem. Foi um dia assim muito especial. Quem pregou foi minha mãe, foi muito emocionante. E ao finalizar, né, do sermão, que ela ficou à porta para poder cumprimentar, eu fui cumprimentar ela. E eu falei assim: mãe, eu tô de volta. E ela pensou que eu tava de volta aqui para casa, né? Só que eu falei: não, eu tô de volta para casa, aqui. E aí foi aquela emoção, ela chorou, eu chorei, que eu tava me segurando para não chorar. No decorrer da mensagem, nas músicas que foram tocadas, cada música, cada oração, cada mensagem falada tocava fundo no meu coração. E foi assim o que faltava para mim decidir completamente a voltar para os caminhos do Senhor.
E eu decidi nesse dia, né, a passar novamente pelo rebatismo. Foi compartilhado com ela, com os irmãos, né, com os líderes da igreja, sobre essa minha decisão. E aí começamos a fazer a organização do rebatismo. E quando foi dia 22 de junho, eu passei pelo rebatismo. Vou deixar um videozinho, um trecho do vídeo. Que foi um dos grandes sermões ali que Jesus pregou. Ele ali relata o batismo de Jesus. Jesus dando um grande exemplo para que eu e você também pudéssemos fazer. Ele dando um grande exemplo de que o plano dele não era buscar as glórias desse mundo, mas as glórias da igreja. Amém. Então o batismo representa também para nós, nós buscarmos somente as glórias daqui, mas também buscarmos as glórias daqui. Deixarmos algumas coisas transitórias para nos dedicarmos a coisas eternas. Amém. E isso é maravilhoso na vida do ser humano, poder também contribuir através do batismo para a decisão de alguém, para que as pessoas se fortaleçam na fé também. Então hoje, Laisa, você também está pregando o evangelho, né? Com a sua decisão de descer nas águas do batismais, mostrando para as pessoas que vale a pena, você ainda é jovem, né? Aliás, a Laisa hoje vai contar o testemunho dela hoje no nosso JA. Amém. Você não pode perder aí esse momento especial da Laisa, que ela vai contar algumas coisas interessantes, que essa experiência dela pode servir de maneira muito especial, né, Laisa? Para você também, tá bom? Então nós vamos agora ao momento mais especial. Mamãe já está aqui, papai está ali também, né? As E filhas? todo mundo, as filhinhas, né? As meninas, as lindas as meninas aí, que ela cuida, que ela está criando e são filhinhas dela, né? E certamente para toda a família. Isso foi um dia assim, muito especial, que vai ser lembrado para sempre na minha vida. Uma nova fase, né? E nesse processo, né, de 14 de fevereiro para 22 de junho, que foi o meu batismo, eu vivi muitas experiências. Eu vim aqui compartilhar com vocês, mas hoje mesmo só foi esse resumo de um pouquinho da minha história, né? De como eu mudei assim completamente os conteúdos aqui, que eu criei o canal com o propósito de compartilhar algo, mas Deus tinha um propósito maior e melhor para minha vida e para esse canal, né? E eu espero de coração que cada testemunho, que cada mensagem que for colocada aqui nesse canal, que alcance de uma certa forma a jovens, né, assim como eu, que precisa ouvir, né, dessas experiências que eu vivi, que eu ainda estou vivendo, porque a caminhada cristã não é uma caminhada fácil, mas quando a gente tem Deus na nossa vida, na direção das nossas vidas, a caminhada se torna mais leve. A gente tem paz. Era algo que eu não tinha nesses 6 anos que eu vivi afastada dos caminhos do Senhor. Eu não tinha paz, eu não tinha tranquilidade. Eu era uma pessoa muito perturbada, muito estressada, muito agoniada. E hoje, não vou dizer que eu não sou estressada, né? Porque a rotina é um pouquinho intensa, mas eu falo no âmbito espiritual. Eu tenho uma paz no meu coração. Às vezes, quando eu tô um pouco sobrecarregada, eu entro pro meu quarto, coloco meu fone, escuto os meus louvores, e aí eu encontro aquela paz, aquele alívio no coração que a gente só encontra quando a gente conversa, quando a gente desabafa nos pés do Senhor, na verdade. E eu, de coração mesmo, eu espero que tudo que for compartilhado aqui possa tocar fundo aos corações de quem está ouvindo, né? Você que vai me acompanhar aqui. E sejam muito bem-vindos, né, ao canal Laisa Santos. Já se inscreve aqui, deixe seu comentário, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer a minha história, o meu testemunho. Então, fiquem ligados aí no próximo vídeo. Vou estar compartilhando com vocês mais experiências vividas, a minha rotina. Vai vir muito conteúdo top aí.